Super Revisão Enem Colégio Objetivo, onde estão as melhores cabeças. Continuamos aqui no Colégio Objetivo e nós vamos falar com o aluno Bruno, do 3º ano. E aí, Bruno, o que é que você acha desse novo estilo de prova que é o Enem? Ele é muito interessante porque ele engloba, além dos conhecimentos mais acadêmicos, como a ciência biológica, matemática, ele pega temas mais recorrentes do dia a dia, como ele junta uma rampa com o teorema de Pitágoras, ele associa a reciclagem do lixo com um problema ambiental. Então isso faz com que, mesmo sem precisar você estar aqui no acúmulo de matéria estudando, você observando o seu redor, você pode resolver a prova com sucesso. E você teria alguma pergunta, alguma dúvida que você gostaria de tirar com os professores da área de linguagens e códigos? Sim, na redação, que é uma parte muito importante do Enem, porque quem decide se você vai entrar ou não é a redação. E quais são as competências e qual o tipo de linguagem que eu vou utilizar na redação. Então vamos voltar com a pergunta da professora Socorro Cavalage. Sou Ana Caroline para a revisão Super Enem do Colégio Objetivo. Interessante compreender as competências no Enem, principalmente na produção textual. Vejamos. Competências na matriz do Enem. Primeira competência. Ana, agora há pouco, explicou para vocês como dominar a língua portuguesa em favor da compreensão do texto. O que é que o Enem vai querer do aluno na hora da produção escrita? Primeiro, que tipo de domínio você pode demonstrar? Lembrem que a primeira competência ela é importante para a compreensão do texto. É uma competência que pode fazer referência ao nível de aprendizado do aluno. Quem sabe mais, demonstra mais. Se você sabe e pode usar, faça isto a seu favor. O muito bom domínio da norma culta, com raros desvios gramaticais e de convenções da escrita, vai permitir que você feche esta competência. Obviamente, o Enem sabe que nem todo mundo aprende no mesmo nível. É possível encontrarmos nas redações já corrigidas notas que não foram satisfatórias, mas as redações foram consideradas. Talvez porque o aluno tenha apresentado, por exemplo, neste caso aqui, do nível 1, graves erros, porém que não atrapalhou o entendimento do aluno. É possível encontrar também domínio razoável da norma culta com apenas pequenos desvios. E até mesmo um bom domínio da norma culta, que é o padrão normal que a gente encontra na maioria das redações. Mas o bom aluno é aquele que vai privilegiar a norma culta. E aí vai para o muito bom domínio da norma culta. Este muito bom domínio da norma culta permite que o texto flua e se entenda melhor. Lembrem, o corretor tem pouco tempo para corrigir sua redação. Facilita a vida do corretor e ele vai facilitar a sua. Segunda competência do Enem. Esta é a competência que, aos olhos do corretor, é a mais importante. Claro que todas as competências vão ser consideradas, mas aqui você vai mostrar como você aprendeu, e muito bem, aquele conhecimento de história, como aquela aula de geografia vai aparecer, aula de biologia, de química, de física, os conhecimentos de sociologia, os conhecimentos de filosofia, é o conhecimento de mundo do aluno. Aqui a redação do Enem mostra que é diferente daquela tradicional, aquela que ia privilegiar apenas o decoreba, a mesmice. Só que aqui há uns segredos. Primeiro, se você sabe e tem um conhecimento, mas parte apenas do senso comum, aquilo que todo mundo já sabe, sua redação vai ser considerada. Mas que tal acrescentar um ponto que você tirou lá daquele fato histórico? Você vai então para o 4º nível, que é o nível mais importante. Bom desenvolvimento do tema, a partir de um repertório cultural produtivo e de considerações que fogem ao senso comum. Fugir ao senso comum não é afirmar aquilo que é improvável, afirmar que a Terra é quadrada, mas afirmar aquilo que um número muito mínimo de alunos já tem conhecimento. Agora há pouco, nós vimos um texto na aula de Ana Paula e que você tinha que ter um conhecimento de história. Saber o que ocorreu, de onde vem essa expressão cavalo de Troia, um presente de gregos. Isto é que você demonstra na segunda competência do Enem. Traduzindo, é a interdisciplinaridade, é a intertextualidade. Você demonstrar na escrita os conhecimentos adquiridos para evidenciar. A redação do Enem ela é dissertativa,
argumentativa. Você vai ter que ter uma ideia, e isto nós chamamos de tese. Como se prova a tese? Todos os dias nós fazemos isso. Na hora da escolha de um lugar, nós dizemos, vamos por esta rua porque ela é menos movimentada. Pronto, você já está argumentando, porque ela tem uma boa sinalização. Segundo argumento, isto é que o Enem quer, a argumentação. De onde eu tiro a argumentação? Das competências adquiridas nas outras disciplinas, juntando e demonstrando na redação do Enem. Mas o Enem não para aí. Terceira competência. Lá no texto, na proposta do Enem, todo tema, ainda que não esteja, é uma pergunta. Responda à pergunta. Como é que você vai responder? Interpretando o texto e correlacionando o texto de apoio do Enem ao seu texto. Como é que você vai provar, então, que aquilo que você está dizendo está ocorrendo na atualidade? Você vai juntar os fatos, mas em diferentes níveis. Primeiro nível, apresenta informações, fatos e opiniões precariamente. Não é interessante. Que tal 2? Apenas apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes. Não é satisfatório. Você já começa a melhorar. Seleciona informações, fatos e opiniões. E se você quer atingir o nível que se espera, aqui, ó. Seleciona, organiza, relaciona de forma consistente fatos e opiniões. Como é que eu vou relacionar fatos e opiniões? Observando o que ocorre e eu tendo uma opinião pertinente. Daí a importância de selecionar boas leituras e, principalmente, ao assistir a um telejornal, entender que o fato que está ocorrendo ali diz respeito ao nosso cotidiano. Quarta competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, e aí já chamar a atenção. Na nova reforma, já não tem mais o trema. Se você sabe, já conhece, comece a usar. Mas lembre que este ano ainda é possível. Necessários para a construção da argumentação. Bom, o texto do Enem é uma redação dissertativa argumentativa, que pode ser feita até em 8 linhas, mas você não vai fazer isso. Você vai fazer naquele número de linhas que vai fazer o texto ficar dentro daquilo que já se espera, para atender às expectativas de quem corrige. Então faz naquele mínimo 20, você pode ir até 30 linhas, mas divida seu texto. Faça em 4 parágrafos, 5 parágrafos, e aí cada parágrafo tem sua estrutura própria. Dentro da estrutura do parágrafo, você usar os elementos de coesão. Ana Paula já explicou agora quais são os elementos de coesão. Lembrem, a conjunção adversativa, ela pode ter uma função diferente. Lá no texto, a gente tem um texto que pode até não ter o elemento de coesão explícito, mas na redação, o Enem gosta. O corretor vai adorar se você colocar o elemento de coesão para facilitar o entendimento dele. Outra vez, facilite a vida do corretor, que ele vai facilitar a sua. E a última competência, não pode abrir mão de propor uma solução. Mas onde colocar a solução? Pode ser no meio do texto e pode ser no final. Toda proposta de solução exige um conhecimento humanístico e principalmente dentro dos aspectos sociais, o respeito à vida. O que fazer então na proposta conclusão? Se você não elabora explicitamente uma proposta, seu texto não vai atender às expectativas. Mas se você elabora a proposta específica, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural, você com certeza vai agradar. Lembre, investimento em políticas públicas, participação da sociedade, alerta e principalmente conhecimento de mundo vai fazer com que você tenha uma proposta de solução que é possível de ser realizada. Bom, o Enem não é tão difícil de fazer com que o aluno pense e escreva. Por isto, que é só você entender quais são as competências e principalmente mostrar que você é competente. Super Enem, diretamente do Colégio Objetivo, para você sabe, até sexta-feira, né? Todas as noites, dicas aqui no programa Multimídia. Fique ligadinho. E agora aqui eu estou com a professora Ana Paula Lira, que vai falar a respeito desse trabalho que deve ser contínuo, não é, professora? Em relação ao trabalho do Enem, tem que ser o ano todo, não é só na última semana. Com certeza. Olha só, Socorro Cavalache, a professora de redação. Ela, o ano passado, durante todo o ano, e como este ano e todos os anos, ela trabalha vários temas do Enem. E o ano passado, ela trabalhou durante o ano o tema que caiu na redação do Enem e trabalhou um dos textos que
que foram colocados lá. Um dos textos ela trabalhou durante o ano. Ou seja, o aluno não pode ficar preso a uma previsão, a um momento, a uma situação. Não, ele tem que estar atento a tudo que o professor trabalha durante o ano letivo, né? Atento a analisar os temas, a desenvolver esses temas, a interpretar, a ler, porque a leitura no Enem ela é fundamental. Quanto mais o aluno lê, quanto mais ele está atualizado, conectado, né, com o mundo, com as coisas que acontecem, melhor ele vai se sair. Maravilha, obrigado, professora Ana Paula. Agora vamos conversar com a Socorro aqui, Cavalacha, ela que vai dizer qual a dica deste ano, então, já que você acertou aí o ano passado. Bom, como a Ana Paula acabou de dizer, a primeira dica é justamente não se prender a uma previsão. Então, meus alunos já conhecem. Eu nunca digo um tema, a gente vai trabalhando vários temas durante o ano. Quem fez o terceiro ano no Colégio Objetivo já está preparado para o Enem. E quem não fez, fica aí a dica. Esta é a dica, fazer Enem no Objetivo, porque o nosso Enem já começa há muito tempo. E o segredo básico do terceiro ano é o trabalho em parceria. Eu não trabalho só. Eu preciso das aulas de geografia, de história, biologia, química e física e principalmente dos parceiros de comunicação. Maravilha, parabéns, professora. E você, fique ligadinho, programa aqui Super Enem, diretamente do Colégio Objetivo para você. Super Revisão Enem Colégio Objetivo, onde estão as melhores cabeças.